Boa noite, sejam bem-vindos ao nosso podcast universitário. Eu sou Guilherme Prado, estudante de jornalismo, e aqui comigo no estúdio a também estudante de jornalismo, Maria Eduarda Rezende, que vai me acompanhar nesse bate-papo. Boa noite, Duda. Boa noite, Guilherme. E hoje, o papo de hoje é sobre o fim da escala 6 por 1. E convidamos para discutir o Vitor Lucchesi, que é advogado formado pelo UFMG, especialista em gestão pública pela Unileia em Brasília, mestrando em economia pelo IBMEC, do Rio de Janeiro e fundador do escritório Fonseca Lucchesi Advocacia. Hoje, ele é suplente de vereador em BH pelo PL, com 2.782 votos em sua primeira eleição. Sua principal bandeira é a defesa do livre comércio e a redução dos impostos. Seja muito bem-vindo, Lucchesi. É um prazer estar com você e muito obrigado por ter topado nosso papo. O prazer é todo meu estar aqui com vocês, com o Duda, Guilherme, boa noite, e todos que nos acompanham. Poxa, muito bom ter essa oportunidade de expor um pouquinho da nossa visão, a nossa forma de pensar em relação à escala 6 por 1, a essas questões todas empresariais. Normalmente, o empresário, o empreendedor, ele tem menos voz ativa, né, do que os sindicatos, então muito do que pensa o empreendedor fica, às vezes, obscuro, né? Então, eu estou aqui para representar essa parcela da sociedade. Muito bacana. E sim, para a gente poder começar, você pode explicar para a gente de uma forma bem simples mesmo, mas sem muitos termos técnicos, o que é a escala 6 por 1 e como que ela funciona na prática? A escala 6 por 1 hoje, ela é a escala máxima de trabalho que é permitida dentro do sistema de legislação trabalhista, né? Para que existe a lei trabalhista? Por que ela surgiu, né? Porque a CLT, né, a consolidação das leis do trabalho, surgiu no Brasil, né? No mundo nós temos legislação análoga, né, muito parecida com isso, mas por que isso surgiu? Porque no período de expansão da Revolução Industrial, né, principalmente na Inglaterra, nós tínhamos escalas desumanas, escalas muito mais amplas do que a gente tem hoje, né? Pessoas que trabalhavam ali 14, 15, 16 horas por dia, 18 horas por dia, crianças trabalhando, porque não havia nenhuma legislação, não havia nenhuma regulamentação. Então, alguém que fosse, né, o detentor dos meios de produção poderia ter uma empresa, ter uma indústria e colocar todo mundo para trabalhar ali, qual que era vamos dizer assim, a contrapartida, prestação pecuniária. Então, pagando o salário, o trabalhador tinha que trabalhar, independente do que ele pensasse, né, ou do esgotamento mental, físico, ou qualquer que seja. Então, os sindicatos eles foram se organizando a partir daí para lutar pelo que pensavam os trabalhadores, pelo que queriam os trabalhadores e fazer um contraponto, já que o trabalhador, né, nessa relação empresarial, o empresário ele tem mais recurso e ele está, né, com mais poder nesse momento, né, que eu estou falando de revolução industrial. Hoje a coisa mudou muito, mas naquela época ele estava com um poder muito maior econômico do que o trabalhador. Então os sindicatos se organizaram para isso e explodiram, né, reclamações. Isso fez com que o capitalismo passasse a humanizar essas relações por meio da lei trabalhista, estabelecer regras para que as pessoas não fossem, entre aspas, exploradas, né? Não chegasse ao esgotamento e tivesse ali, dentro da razoabilidade, uma jornada de trabalho. E voltando aí, né, para o nosso tempo atual, a gente chegou num ponto que o máximo de trabalho que se pode ter são 6 dias de trabalho durante uma semana, um dia de descanso. Não? Então, hoje, é o máximo de trabalho que você pode ter dentro de um regime de consolidação das leis trabalhistas. É claro, tem gente que é autônoma, que trabalha aí 24 horas por dia, 7 dias, na escala 7 por 0, mas aquele que é de carteira assinada, como se diz, o máximo que ele pode fazer é trabalhar 6 dias e descansar um dos dias da semana. Assim, muito bacana, inclusive, você citar esse começo de Revolução Industrial, que começou com o sindicato a organizar as coisas para poder fazer uma humanização, né, como você usou, para fazer isso. Mas, assim, eu trago um dado que eu acho que é interessante, que o Brasil teve crescimento só de 0,5% ao ano de produtividade por hora trabalhada nas últimas décadas. Sim, vamos colocar aí nos últimos 30, 40 anos. E assim, diante desses dados que mostram uma produtividade estagnada, meio parada no Brasil, como que essa manutenção da 6 por 1 pode contribuir para melhorar o cenário? Porque, assim, se ao longo das décadas essa produtividade não aumentou,
assim, vendo que essa escala pode ser um pouco arcaica, por não ter passado por uma reforma desde o começo que ela foi estabilizada, como você acha que pode melhorar o cenário com a permanência da escala? Uhum. Porque países que reduziram a jornada conseguiram melhorar a produtividade, né, com foco em qualidade da vida e a tecnologia. Uhum. Hoje no Brasil, o segundo principal problema para se empreender é a questão da produtividade do trabalhador. O primeiro é a insegurança jurídica. Todo empreendedor reclama disso, né? São tributos que surgem do nada, são mudanças de regras, etc. e tal. Em segundo lugar, a produtividade do brasileiro, que ela é baixa em comparação principalmente com os países aqui da América do Sul, né? Se a gente for comparar a produtividade do Brasil com a da Argentina, por exemplo, Paraguai, ela está muito abaixo e não tem explicação muito óbvia para isso, né? Normalmente se tem algumas explicações lógicas em relação à produtividade. Eu, por exemplo, faço, né, o mestrado em economia. A gente gera regressões estatísticas e consegue explicar algumas defasagens, né? Por exemplo, eu não posso comparar Moçambique com a França, né? Um explorou o outro no período do colonialismo, etc. e tal. Então, houve uma certa evolução em termos de produtividade que não houve lá em Moçambique. Então, não dá para comparar. Agora, eu posso comparar o Brasil com a Argentina, porque eles estão dentro do mesmo prisma, vamos dizer assim, de caminho, né? Eles caminharam ali dentro, historicamente falando, sociologicamente falando, eles estão muito próximos, são países vizinhos e tal. Então, por isso que não dá para explicar muito bem por que a produtividade do brasileiro é tão baixa. Em relação à manutenção da escala 6 por 1 e aumento de produtividade, eu acho que não é esse o ponto que o empresariado defende, porque o empresariado está mais preocupado com o custo do trabalhador do que com a produtividade dele, né? Muitas vezes aqueles que estão em sistema de CLT já são trabalhadores que não interessam, entre aspas, tanto em relação à produtividade. É aquela mão de obra mais coletiva, mais mecânica, né? Então, se ele é produtivo ou não, o empresário não vai levar isso tanto em consideração quanto leva em consideração o custo dele para, no final, fazer o cálculo se aquilo está gerando lucro ou não, né? E se a escala 6 por 1, por exemplo, se tornar a escala 4 por 3, né, como o projeto hoje, a PEC da deputada Erika Hilton, ela fala em transformar a escala 6 por 1 em escala 4 por 3. Eu até vi uma entrevista da deputada que ela explica: eu estou pedindo mais para conseguir menos. Eu entendi o ponto de vista político dela, mas a despeito disso, para quem é matemático, para quem é economista e coloca conta no papel, um empregado vai começar a custar para uma empresa o dobro. E é com isso que o empresariado está preocupado. Porque se o empregado começa a custar o dobro, simplesmente o empresário ele não pensa, né? O CNPJ não tem coração, a pessoa jurídica não tem coração. A pessoa física é que tem coração, a pessoa jurídica ela só pensa com número. Então, a partir do momento que o empregado custar o dobro, o empresário simplesmente vai cortar pela metade o número de funcionários. Mas aí aquelas empresas que precisam trabalhar, né, 24 horas por dia, como é que vai fazer? Elas vão ter aumento de custo. Não vai ter como não ter aumento de custo, porque elas têm que manter alguém trabalhando o tempo todo, e elas vão repassar esse aumento de custo para o consumidor, né? Seja serviço de saúde, qualquer tipo de serviço, você possa imaginar, o mais primordial, gasolina, saúde, o custo vai ser repassado para o consumidor, porque nenhum empresário vai ser bonzinho, coração mole, de falar, não, tudo bem, agora que mudou a escala, eu vou absorver aqui o prejuízo para ajudar o pessoal. Não, ninguém vai pensar isso, né? Até porque o que eu falei, o CNPJ, né, a PJ, a pessoa jurídica, ela não tem coração, ela não tem sentimento, ela pensa matematicamente. Ali é um conjunto de fatores, né? Tem o advogado trabalhando, o contador trabalhando, o economista, o administrador, e todo mundo olha planilha e tal, e vai olhar valores. Então, acho que pouco interessa para o empresário, nesse momento, pensar em produtividade. Eu entendo que muitos devem ter melhorado a sua produtividade porque tem um período de lazer maior. Eu já li muito sobre isso, sobre o quanto, por exemplo, as empresas americanas, as empresas alemãs, elas introduziram um tipo de abordagem para o trabalhador que é aquela coisa lúdica, né? De ter puff e tal, uma coisa mais moderna, né? E isso foi positivo, eu acho, na maioria dos países que foi testado. Agora, a questão é, esses países, qual tipo de mão de obra está lá?
né? É o tipo de mão de obra mais intelectual do que a mão de obra do Brasil. E não estou falando nem de forma depreciativa, não. Intelectual falando porque realmente é um trabalho mais mental do que o trabalho do Brasil, que é muito mais braçal. Então, para um trabalho braçal, se exige pouca produtividade, né? O empresário está mais interessado se o vigia noturno está lá do que se ele é produtivo vigiando ou não. Porque o que importa é ele ficar sentado lá com uma lanterna na mão, entendeu? Então, basicamente, eu acho que o foco não é muito esse. O foco é mais em relação a custo mesmo. O empresário teme que o aumento de custo vai ficar num patamar tão grande que ele não vai conseguir manter os preços dos produtos ou não vai conseguir manter mesmo a oferta de serviço. Algumas empresas, por exemplo, que não têm necessidade de estarem abertas 24 horas por dia, ou empresa que fica aberta 8 horas por dia, né? Vamos pensar aí na escala tradicional. Ela pode reduzir para 4 e ir para o e-commerce, 4 horas, né? E aí ela vai jogar metade dos seus trabalhadores para o desemprego. Então, eu acho, para o trabalhador, nesse caso, é pior do que para o próprio empresário, porque o empresário sempre consegue dar um jeito, né? E o trabalhador não, ele precisa daquela demanda de trabalho para ele ter como colocar comida na mesa. Então, o meu temor particular, e acredito que o temor dos políticos da direita que defendem, né, uma cautela em relação a esse tema, é, de fato, o colapso econômico, a inflação que pode aumentar por conta do aumento dos produtos, esse tipo de coisa. Em relação a temer, por exemplo, o empresário vai quebrar, etc., acho difícil que o empresário vai chegar a quebrar, porque ele vai demitir, ele vai demitir para continuar funcionando. Assim, acredito que nessa questão econômica que a gente vem discutindo, eu acho que a gente pode pensar numa coisa. Se o trabalhador, igual a gente falou, né, que o Brasil cresce a 0,5% de produtividade há décadas. Uhum. Se um trabalhador ele tem um descanso maior, então aí vamos supor, a gente vai falar assim, mas se eu deixar o meu trabalhador descansar 3 dias e trabalhar 4, vai ficar fora, vai sobrar uma vaga. Uhum. Mas se a gente fala assim, a questão de contratar mais um, que vai ter um custo maior. Isso. Mas se você concorda comigo, ou você acha que com um contratado a mais, ou que com um funcionário descansado, com uma equipe descansada e um pouco mais motivada, pode crescer a produtividade, pode crescer a margem de lucro da empresa. Isso pode ser uma boa pro comerciante, pro empresário? Porque, querendo ou não, produtividade é dinheiro. Bom, eu acredito que se as empresas grandes tiverem condições de absorver esse aumento de custo e transformar, vamos dizer, a realidade daquele trabalhador, né, para que ele possa se qualificar melhor, entender melhor, ser menos, né, improdutivo durante o dia, dinamizar melhor a relação de trabalho dele, pode ser positivo. Porém, eu acho que no final da conta, não tem como não ter um aumento. Vai ter um aumento de custo, né, de qualquer forma. Eu acho assim, mesmo que se aumente a produtividade no ápice dela, ainda assim, o custo de um trabalhador a mais, né, é alto demais para se compensar com produtividade. Tem até uma metáfora engraçada na economia, a gente usa sempre, que quando você tem um restaurante com 30 mesas, você tem um garçom para atender as 30 mesas, você não consegue ter o lucro máximo. Nunca. Porque um garçom não vai aguentar 30 mesas. Então você faz um aumento marginal, que a gente chama. Coloca 2 garçons. Aí você aumenta o lucro. Você coloca 3 garçons, você aumenta o lucro, porque eles estão trabalhando mais, servindo mais, né? Sendo mais produtivos. Você aumenta para 4 garçons, beleza, tá cada vez, o lucro está cada vez maior e está compensando. Só que você chega num ponto que a gente chama de ponto ótimo na economia, vamos supor, são 10 garçons. A partir dos 10, se eu colocar mais um, se eu colocar 11, por mais produtivos que eles sejam, não tem demanda suficiente em 30 mesas para 11 garçons. É esse que é o grande ponto. Eu acho que o seu raciocínio ele é muito bom e ele serve para uma pequena escala, né? Como você disse, um trabalhador talvez seja mais produtivo. Você ter 3 trabalhadores muito bons talvez seja mais produtivo do que você ter 4 ruins. Mas vamos colocar isso para a escala industrial, né? 2.000 trabalhadores produtivos
ou 3 mil improdutivos? Você entende? Eu acho que aí fica uma questão mais difícil de fechar a conta para o empresário de grande porte, né? E para o empresário pequeno, aquele que, vamos dizer assim, tem uma padaria ou uma coisa familiar, ele dificilmente ele vai conseguir manter o aumento de custos, sabe? Sem extrapolar para um preço maior dos seus produtos. E considerando que pelo menos 57% dos brasileiros são a favor do fim da escala 6x1, o que você acha? Como você interpreta esses dados? Eu acho, Duda, que a escala 6x1 ela deve ser extremamente esgotante para brasileiros, principalmente aqueles de baixa renda, Sim. né? Porque o brasileiro, por exemplo, que é de uma classe A ou classe B, a grande minoria do Brasil, né? O Brasil hoje, eu posso definir o Brasil como um país de classe D e E. E a classe C, que antigamente era predominante, né? A famosa classe média, hoje já está se dissolvendo, exatamente. Eu acho que para esses de classe D e E, que, por exemplo, encaram todos os dias um traslado de 2 horas de ônibus, 4 conduções para ir para o trabalho, 4 conduções para voltar, 2 horas para ir, 2 horas para voltar, 6 dias por semana, é extremamente estressante, né? Esgota o trabalhador, ele chega a um limite, começa a não ser produtivo, nem se ele quisesse ser produtivo, e então isso reflete nas pessoas pedirem o fim da escala 6x1. Mas quando elas pensam nesse fim da escala 6x1, elas pensam em si próprias. Eu não aguento mais trabalhar 6 dias na semana, então eu quero o fim desse negócio. Só que ele não está pensando, por exemplo, mas amanhã pode cortar meu salário pela metade. Ele não vai pensar para além disso, porque é uma necessidade muito urgente de descansar, né? Quem não quer ter o lazer e o descanso? E eu falo isso porque eu sou defensor do empresário, eu sou defensor dos comerciantes. A minha família, meu pai é empresário, minha mãe é empresária, meu avô é comerciante. Então, assim, a gente tem esse lado, mas nós sabemos enxergar, por exemplo, que um empresário que trabalha 7 dias na semana e não tem folga, ele tem o carro próprio, ele tem o ar-condicionado, ele tem a tranquilidade de morar perto do trabalho. Não dá para comparar com o 6x1 de uma pessoa da classe D. Eu sei que não dá, né? Então, por isso, urge a necessidade das pessoas de defender alguma mudança, né? Elas pensam assim, eu não interesso para o que vai acontecer depois, eu só preciso que alguma coisa mude, porque eu não aguento mais trabalhar 6 dias, né? E descansar só um, às vezes esse um dia nem sobra para descansar, que a pessoa vai para iFood, para Uber, etc. Então, eu acho assim, é um reflexo natural, eu acredito que por causa da saturação do mercado de trabalho também, né? Hoje a gente tem um patamar de emprego que ele vai cair muito daqui a alguns anos, por causa da mecanização, por causa do advento da IA, né, da inteligência artificial. E aí eu acho que as pessoas vão começar a querer a escala 7x0, porque vão ficar desesperadas com o desemprego. Meu temor é esse. Mas eu entendo quem defende o fim da escala 6, quem defende, né, o fim da escala 6x1, eu acho que está levantando uma bandeira que é uma bandeira representativa, sim. Para a maioria da população brasileira. Inclusive, algumas pessoas até de direita, né, o senador Cleitinho defende o fim da escala 6x1. Né? Tem muitos que defendem e eu acho que é um interesse legítimo. Né? Só o ponto maior é o que isso vai trazer futuramente? Será que isso vai ser tão positivo quanto se pensa nesse primeiro momento? Essa é a reflexão que eu acho importante ser feita, entendeu? E assim, vamos supor, num cenário que a escala 6x1 ela foi extinta, ela não existe mais, mas a deputada Érica Hilton queria 4x3, conseguiu um 5x2, que foi aquilo que ela falou, estou pedindo mais para conseguir menos. Numa escala 5x2, você acredita que vai ter algum tipo de prejuízo para os empresários e você acha que vai ter um ganho para o trabalhador que teria 2 dias a mais de descanso, que poderia usar esses 2 dias para se qualificar, para poder mudar a sua qualidade de vida e o seu patamar financeiro. Você acha que seria válido ou você acha que ainda assim teria muitos prejuízos que não bateriam com essa mudança? Eu acho que o custo do trabalhador ele é muito alto, mas não por causa da escala 6x1, ou da 5x2, ou da 4x3. Eu acho que pela própria relação trabalhista engessada que o Brasil tem. Por exemplo, aquele que trabalha como PJ, né, que é autônomo,
ele pode ganhar por dia, às vezes até o dobro do que ganha um seletista. É lógico que ele vai ter uma autonomia maior de trabalho. Por exemplo, ele pode trabalhar 3 dias na semana. Muitos médicos fazem isso, né? Dá plantão 3 dias na semana e fica 4 dias em casa descansando, né? E o hospital paga o plantão e não paga os direitos trabalhistas, né? Paga só o plantão para uma sociedade empresária unipessoal de um médico, né? Então, eu acho que nesse caso seria mais interessante a gente trabalhar por uma autonomia da vontade. Eu defendo essa autonomia da vontade. Porque tudo que eu vim explicando aqui no começo, que os sindicatos se organizaram para pedir a lei trabalhista, para que, né, as pessoas pudessem ter uma frente, né, forte o suficiente para combater a exploração do empresariado, isso lá no começo, na Revolução Industrial, hoje as relações são muito diferentes. Você tem empregados hoje que ganham muito mais do que o seu patrão, por incrível que pareça. Eu, por exemplo, sou advogado de empresários. Tem empresário que não fatura, que eu sou o advogado dele, ou seja, eu estou subordinado a ele, eu recebo dele. Então ele manda em mim, ele é o cliente que manda em mim. Mas o meu escritório fatura 3 vezes mais do que a empresa dele. Entendeu? Então, me interessaria se a gente pudesse trabalhar visando uma modernização das relações de trabalho, né? As relações de trabalho se tornassem relações de serviço. Eu defendo isso mais do que fim de escalas, entendeu? E você acha que isso é possível de acontecer? Porque, assim, o que a gente vê é uma resistência grande, ainda da bancada da direita, ainda, em relação a isso. E, assim, você, o Cleitinho, são pessoas um pouco mais moderadas que pensam nessa modernização. Você acha que se fosse um projeto e fosse para a Câmara, para o Senado, para o STF, você acha que iria passar? Eu acho que o projeto, por exemplo, o deputado Nicolas Ferreira apresentou um projeto que ele falou, né, PEC da alforria, né, fez uma brincadeira, porque ia liberar todo mundo do CLT, né, que é mais ou menos o que eu penso, que seria mais dinâmico, mais moderno. O próprio empregado diria, eu quero trabalhar 4, 5, 6 dias no horário que eu quiser e vou receber por hora, vou receber, né, mais ou menos como funciona lá nos Estados Unidos, etc. e tal. Porém, a esquerda ela não concorda com o fim do regime seletista, né? Ou pelo menos com o fim não, mas com a flexibilização. Porque eu acredito que algumas relações de trabalho, elas ainda estão lá naquela fase de Revolução Industrial. Por exemplo, o caixa de supermercado está lá naquela fase ainda. Sim. Entendeu? Ele não tem condição de negociar com o patrão. Ele chegar, ô dono do supermercado, por favor, eu quero trabalhar só. Ele não tem essa condição. Agora, o advogado, o médico, né, o engenheiro, aqueles que têm uma profissão mais intelectualizada, eles já podem bater de frente e falar, eu quero trabalhar assim, assado, vamos escrever aqui no contrato e tal. Então, eu sou a favor dessa flexibilização para alguns. Para esses que ainda estão nessa fase, né, de, vamos dizer assim, revolucionária da industrialização, eles ainda têm que ter o amparo de uma legislação trabalhista, né, mais robusta, mais protetiva, assim, né? Então, nesse momento, eu acho que não daria certo para tudo, né? Mas se fosse uma PEC como no modelo do que a Erika Hilton quer, dificilmente eu acredito que ela passe no Congresso. E assim, com essa flexibilização, pode acontecer uma coisa que é um fenômeno que acontece, que é o empregador, ele saber que ele tem poderes, né? Um poder em cima do seu empregado e falar assim, não, mas a minha demanda com você vai ter que trabalhar 7 dias por semana. Com essa flexibilização. Eu não sou mais obrigado a fazer você trabalhar dentro de uma escala, a gente pode conversar aqui nós dois, mas eu quero que você trabalhe os 7 dias da semana, eu preciso de você. Como que ficaria a legislação sobre isso? Aí deveria ser o empregado ter autonomia da vontade de dizer, olha, ele não seria. Você entendeu que ele não seria bem um empregado, ele seria um prestador de serviços, né? Eu preciso de você. Isso. Eu preciso de você 7 dias, né? Aí ele, para você ter o meu trabalho por 7 dias, eu vou ter que te cobrar o dobro. Aí, então não quero pagar. É uma questão de oferta e demanda. Aí eu acho que negociação. para quem tem condição de negociar, é uma boa, como eu estou dizendo, é uma boa saída. Eu acredito que para quem tenha condições equânimes de negociar com o seu empregador, com o seu contratante. Agora, para aqueles que não têm condição, aí é difícil pensar em flexibilização nesse momento ainda. Eu acho que no futuro vai ser possível pensar, né? Eu citei agora, por exemplo, o caixa do supermercado. O caixa do supermercado, ele está vendo o tempo todo a substituição dele pelo self, né?
Atendimento automático. Isso, aquele próprio atendimento automático. Ele está vendo isso. Eu acredito que daqui a pouco o caixa de supermercado vai estar querendo trabalhar os 6 dias, porque ele não quer perder a oportunidade de estar ali, né? Só que isso é como mais ou menos a lâmpada e a vela. Quando inventaram a lâmpada, o produtor de vela não teve como, ele teve que se reinventar, né? Ah, eu produzo vela e lamparina. Amigo, a modernidade chegou e não vai ter jeito. Então é isso que vai acontecer. Essa relação empregador e trabalhador, empresário e trabalhador, ela vai mudar muito daqui a 5, 10 anos, né? Com a força que tem a automatização, ela vai mudar muito. Mas é isso, eu acho que flexibilização para aqueles que podem realmente se contrapor e ter alguma... podem ter voz, né, ativa. Aqueles que não podem, eles continuam no regime da CLT, que é o único regime que protege eles, por exemplo, de uma escala mais abusiva, né? Esgotante, etc. E tal. Tipo assim, igual a gente tinha começado nos bastidores, né, antes de começar, que assim, é um assunto que gera uma discussão muito grande, é um assunto muito amplo, e eu acho que assim, esse ainda vai ser um assunto muito discutido pra frente. E tem que ser discutido, né? Igual É. você falou, no futuro acaba que todo mundo vai querer aderir a isso. Você citou uns dados aí, Duda. Você falou 57% da população brasileira defende o fim da escala 6x1, né? Uhum. Eu acho até por incrível que pareça, eu acho um número baixo, porque pelo tanto de gente que trabalha, né, na escala 6x1, deveria todo mundo ser contra, né? Pelo que vive, eu falo, né? Sim. Todos os dias trabalhando ali e tal. Mas eu acho que esse número, ele pode até diminuir quando o trabalhador começar a entender que a grande preocupação é justamente com ele, né? Politicamente falando, né? Porque o empresário, como eu disse, ele tem meios para se reinventar. O capitalismo, ele sempre se reinventa. O capitalismo enfrenta crises, né? O próprio Karl Marx fala isso o tempo todo, né? O capitalismo, ele é né, quem gere as suas próprias crises e reinventa a partir delas, né? E isso é verdade, né? É um pensamento que realmente condiz com a realidade. O capitalismo sempre vai conseguir se reinventar. Você, por exemplo, aumenta imposto, ele aumenta o preço do produto. Você tributa biscoito, ele transforma o biscoito em bombom. Tributa bombom, ele transforma bombom em wafer. E assim vai, ele sempre dá um jeito. Por isso que o trabalhador é que eu acho que está numa situação mais difícil. Então, mas puxando nesse quesito, assim, quando teve a grande revolução pro CLT, que entrou, e assim, para encerrar, tá, gente, a última pergunta, com a grande mudança do CLT, o empresário ficou assustado, tipo, não, vamos quebrar. Colocou o 13º, vamos quebrar. Colocou as férias, vamos quebrar. Mudou a escala, vamos quebrar. Então, acho que assim, sempre que teve uma grande revolução a favor do trabalhador, o empresariado ficou assustado achando que ia quebrar, que ia fechar, que não ia dar conta. E sempre, igual você falou, sempre se reinventou. Uhum. Como você vê isso agora? Você acha que não vai ser o mesmo caso? É o mesmo caso. Eu Vai acho ser o que é o mesmo mesmo caso. caso. Ele vai se reinventar. O empresário vai se reinventar. Ok? Ponto. Beleza. Porque ele sempre consegue se reinventar. Uhum. Aí que vem a minha preocupação e a preocupação dos políticos e daqueles empresários que têm, vamos dizer assim, uma consciência, não é consciência social, mas ele tem uma consciência de coletividade, né? Por exemplo, um empresário que pensa no amanhã, no futuro dos filhos, na violência e tudo, ele fala, eu vou dar conta, mas eu vou ter que demitir meus empregados. Agora, quando eu demitir meu empregado, para onde que ele vai, né? Para a rua, para a droga, para a violência. Esse que é o grande fator preocupante. Em relação ao empresário, vai quebrar, vai ser uma quebradeira e tal, eu acho que aí é um discurso natural que, assim, tem que falar isso, porque quem representa seus próprios interesses vai jogar para o ponto mais extremado de preocupação Para assustar, né? Para assustar, né? Agora, eu sou advogado justamente dos empresários e sei muito bem, os empresários vão conseguir se reinventar. O grande problema é o que vai acontecer com o trabalhador nessa reinvenção do empresário. Nessa reinvenção do empresário, a única saída para o trabalhador é demissão. Aí a gente vai ter um aumento de desemprego e o que isso pode gerar para a coletividade. Eu acho o grande fator preocupante para a ala política da direita é mais essa do que a questão, o empresário vai quebrar, entende? É mais a questão realmente de como que a sociedade vai absorver essas demissões, essa reinvenção a partir de uma mudança de escala e o que pode acontecer, socialmente falando, em termos de violência urbana, etc. Essa que é a grande preocupação.
Então, gente, é isso. Como a gente tinha dito, é um debate que é longo, que assim vai gerar vários e vários debates até realmente Algo acontecer. algo acontecer de fato. Sim. Você gostaria de deixar algum recado, alguma mensagem? Olha, eu gosto sempre de deixar um recado, sempre nessas oportunidades de conversar, que é não desistir do Brasil, gente. Eu estou aqui fazendo essa explanação a favor, lógico, da minha linha ideológica, mas porque eu acredito que a melhor forma da gente construir pensamento é debatendo. Então, eu ouço muito o que o outro lado fala, eu absorvo o que eu estou ouvindo, coloco o que eu acho que é correto, o que eu acho que é incorreto, pontuo, e assim eu vou construindo o meu pensamento, né? Não fechem a cabeça para o lado oposto, porque isso aí é muito ruim, a gente fica, às vezes, né, sem condição de evoluir como pessoa, como cidadão, como político. Então, continue acreditando no Brasil, continue construindo pensamento, que isso aí vai mover nosso Brasil para frente. A ponte pro debate, né? Até fica incomunicável entre os dois extremos. Eu acho péssimo quando isso acontece. Sim. Bom, é isso, gente. A gente encerra por hoje, né, Duda? Foi um prazer estar com você, prazer estar com o nosso. Luquezzi. Então, esse podcast foi com a apresentação minha, de Guilherme Prado, com a apresentação de Maria Eduarda Rezende, a produção de Ana Beatriz de Oliveira, Ítalo Ávila, Juan Mitty, Maria Eduarda Pitangui e Vitor Brandão. E a gente fica por aqui. Até a próxima. Falou!